RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, o programa News RS está começando e hoje nós vamos falar sobre como rentabilizar a sua empresa em momentos de crise. E para falar sobre esse assunto nós vamos conversar aí com Carlos Panosso, que é consultor de empresas e também diretor da Norte Empresarial. Boa noite, Panosso, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Então, a gente sabe que o Brasil passa por um momento muito difícil, aqui o Rio Grande do Sul também, né? E como o nosso programa trata aí sobre empreendedorismo, a gente decidiu trazer esse assunto aí, né, em pauta, sobre como rentabilizar uma empresa em momentos como este. E dá aí para nós algumas dicas sobre esse assunto. Levando em conta o mercado, a crise que está, a crise, vamos dizer assim, que está circulando menos dinheiro no mercado. Logo, a disputa por essa fatia de dinheiro, ela fica mais acirrada. Então, o posicionamento dos empresários, né, dos decisores, tem que ser muito mais proativo, mais dinâmico. E também tem que haver a venda dessa ideia para a equipe interna, que são os operadores, os que vão fazer as coisas acontecer. Principalmente ao pessoal da área comercial. Seria uma grande dica, essa postura, né? Sim. E nas tuas consultorias, como é que tu aplica isso na prática? Algumas estratégias que podem até mesmo motivar o empresário e os funcionários, né? Sim, primeiro é um bom convencimento, assim, disseminar a clareza do que se quer, o objetivo, entender bem qual é o ponto de equilíbrio que a empresa precisa ter para se sustentar, né, para passar essa crise. E aí sim, a gente vai trabalhar em duas frentes muito fortes. Uma é em buscar mais riqueza, mais recursos junto ao mercado, com ações comerciais. E a outra é reduzir custos desnecessários, né? Os custos que não agregam valores ao negócio. É um momento de redução de custos. Então, esses dois movimentos rentabilizam o negócio. E de uma maneira mais forte, né? Porque existe uma tradição nas empresas de manter uma certa estrutura. E neste momento a gente tem que repensar essas estruturas se elas estão sendo eficazes ou não para gerar resultado. Então, tem que haver essa flexibilização da parte do empresário. E como vocês fazem essa análise do que cortar, o que adquirir, essa parte assim de gestão? Análise eu chamo que é o passo 2, né? O passo 1 é coletar os dados antes, um bom diagnóstico, um diagnóstico em profundidade, como sendo o primeiro passo. Analisar bem, em conjunto com todos, né? Mais inteligências, assim, não apenas a consultoria, sim a equipe interna está comprometida. E o terceiro passo é tomar as decisões e medir o resultado, né? Para buscar. E fazer isso repetidamente, coletar os dados, analisar, implementar novamente através das decisões e não deixar de persistir até conseguir o resultado. Ele vem. Em relação a uma preocupação que os empresários têm, que é a concorrência, como é que vocês lidam com isso? Bom, a gente nunca pode esquecer o concorrente, porque se a gente está fazendo um esforço, um trabalho dinâmico, em alguns outros lugares tem mais gente fazendo, que são os concorrentes, também querendo rentabilizar os seus negócios. Então, justamente assim, só o plano da gente necessariamente não é suficiente, porque o concorrente também está fazendo todo o esforço dele. Então, a gente deve monitorar as ações dos nossos concorrentes para estar atento, né, se nós estamos melhores, com ações, né, eficazes, e o que eles estão fazendo que possa também servir de exemplo, né? A gente também pode se espelhar, né? O que nós não podemos é ficar passivos, né? Ou achar que um trabalho mediano é suficiente. Tem que ser bem forte. Como está a tua visão nesse ano de 2018 em relação ao mercado, até como empresário, né, e como consultor também, a tua visão do mercado para empreender aqui no nosso país?
Eu diria o seguinte, ó, nós temos um dos países mais ricos em oportunidades, apesar de toda a escassez de recurso, a falta de apoio do governo, a concorrência desleal em alguns momentos, tal, tem muitas oportunidades. O que, e como também muita gente está sendo desempregada, o caminho é empreender, fazer pequenas ações, né, autônomas. Então, oportunidades tem muitas. O que tem que pôr é energia, um plano de trabalho e muita energia, muita vontade de querer fazer as coisas. Não é fácil, mas tem que ser feito. Tem que arregaçar as mangas e ir para o trabalho. Isso é uma nova cultura e é uma tendência universal. Menos empregos e mais autonomia, prestação de serviços autônomos e tal. Essa combinação veio para ficar. E esse momento político aí que a gente vive também influencia, né? Ano de eleições. Influencia porque está meio estagnado, bastante coisa, né? Muito emperrado. Nós estamos passando por um momento bem delicado da história do Brasil, né? E acredito que os próximos 4 anos vão ser muito difíceis ainda, né? Independente de quem for o novo governante do país, porque tem muita coisa mal estruturada que vai precisar ser reestruturada. Então, não sou um otimista para os próximos 4 anos, não. Eu estou bem realista no sentido de pé no chão e muito trabalho. Qual é a dica, então, para o pessoal que está em casa, que tem empresa, que quer abrir uma empresa para esses próximos 4 anos? Muita cautela, então. Cautela em investimentos ou coisas megas, não arriscar muito, mas não deixar de fazer. Não pode ficar acomodado. A minha dica é realmente, vai lá, faça, trabalha e vai crescendo sustentavelmente, assim, passo a passo e tal. E se levar 4 anos para montar um negócio que já dê sustentação, a tendência é haver um aprendizado muito grande nesse período e após sair, logo que sair a crise propriamente dito, essa pessoa vai estar muito mais fortalecida e tende a ter sucesso logo à frente, entendeu? Mas vai ter que se contentar com resultados talvez baixos, né? Mas tem que progredir, progressivos. Porque não pode desistir, né? Não pode desistir nem parar. Tem que estar no trabalho. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Norte Empresarial, uma empresa com muitos anos de mercado e tu dá muitas dicas aí de como ter sucesso e tu é o próprio exemplo disso, né? Conta pra gente então um pouquinho da tua empresa. A minha empresa ela é uma consultoria de porte pequeno, por opções, né? E o que a gente tem que fazer para ter é estudar muito, ler muito, estar muito atento a tudo, né? Para poder ajudar diferentes players, né? De diferentes casas que são nossos clientes. A equipe também tem que estar sempre se formando, a gente não aprende o suficiente nunca, tem que estar sempre se atualizando, né? E aprendendo, bem aberto para aprender, porque cada vez que a gente vai ensinar algumas coisas que a gente já sabe, aprende muitas outras que a gente não sabe. Então, estar aberto e se relacionar, né? Porque são pessoas completamente diferentes de uma empresa para outra, culturas diferentes, necessidades diferentes, formações diferentes. A gente tem que ter essa flexibilização muito grande, né? Para lidar com gente, com pessoas, né? E cada vez mais eu diria, essas pessoas estão carentes. Então a gente também tem que estar com essa parte não apenas técnica, né? Com a parte comportamental bem desenvolvida para poder efetivamente fazer um trabalho de ajuda, de fazer com que essas pessoas se desenvolvam nos seus postos de trabalho, nas suas funções. Então eu sou um apaixonado por isso, então gosto muito de ajudar as pessoas e de ver o resultado efetivo, né? Como diretor da Norte Empresarial, estou muito satisfeito com o que a gente tem conseguido para os nossos clientes. E nesses tantos anos de trabalho, alguma história te marcou, assim, te chamou a atenção em relação a uma transformação de uma empresa? Sim, eu diria assim que as que mais me emocionam, digamos assim, são quando eu chamo assim, que eu digo assim internamente, não salvei só a empresa, salvamos a família. Porque às vezes a família está comprometida, né, está se corrompendo, se corroindo, e a gente às vezes resgata não só o negócio, como toda a família, a gente consegue agregar. E aí isso é muito emocionante, é gratificante assim, para
faz com que a gente fique com mais energia, mais vontade de fazer outros plays, outros casos. Isso aí, para o pessoal que está em casa e quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, passa para a gente um telefone, um contato, um site. O nosso site, www.norteempresarial.com.br. Está no site lá, a nossa história. São 34 anos, né? E tem muito conteúdo lá também e os contatos com a gente, né? A gente está à disposição aí para trocar ideias. Tá certo, Panúcio. Muito obrigada pela tua participação e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado e sucesso para você também. E agora nós vamos falar sobre a Expo Inter, porque a edição deste ano do evento está chegando, começa dia 25 de agosto e vai até o dia 2 de setembro, lá no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora, com muito prazer, aqui no programa News RS, o senhor Romeu Bonifacino, que é diretor da Valmur, uma empresa aí de instrumentos veterinários que vai estar presente lá na Expo Inter. Tudo bem, Romeu? Tudo bem. Bom Seja dia. bem-vindo. Obrigado. Então, vamos começar falando aí sobre a expectativa de vocês, né, sobre essa Expo Inter. Como é que estão os preparativos? Nós estamos bastante adiantados. Esta semana se concluem os detalhes. E o stand é um stand permanente, já tem 8 anos, é uma casa que está no setor da Expo Inter, onde estão os laboratórios. E nós, todos os anos, fazemos algumas melhorias. E sempre tem sido com muito sucesso. Temos recebido muitos clientes que nos visitam durante esse período. Uhum. E nesses 8 anos de Expo Inter, o senhor percebeu uma melhora nesse mercado? Tivemos anos muito bons. Este ano já não é um ano que seja possivelmente não seja dos melhores devido a uma crise atual que se instalou e a pecuária também está sofrendo um pouco. Como nosso ramo de atividade é bem direcionado ao pecuarista, produtor de gado e produtor de leite, então a gente tem notado algumas dificuldades do pecuarista para investir nessa área neste momento. Agora, o pessoal que chegar lá no stand da Valmur nesse ano, o que vai encontrar de serviços, de produtos? De produtos nossos vai ter toda uma linha de instrumento para uso veterinário direcionado basicamente a bovinos, equinos e ovinos. Esse é o nosso segmento. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua história, né, que é bem interessante. O senhor nasceu na Itália, quem está aí em casa está percebendo o sotaque diferenciado, né? Nasceu na Itália e veio para o Uruguai, aí depois veio para o Brasil. A empresa Valmur está aí no mercado há 42 anos no Brasil, ainda tem um tempo no Uruguai, né? Conta pra gente como é que foi todo esse início dessa história. Na verdade, quem iniciou a empresa no Uruguai foi meu sócio, o senhor Walter Muratora, e ele há 60 anos, ou mais de 60 anos, que iniciou a empresa, e depois, no ano 1976, me convidou para montar uma empresa aqui no Brasil. Naquela época, o Brasil tinha dificuldade de importar, as importações eram muito difíceis, então se decidiu montar uma empresa aqui e fabricar os produtos aqui no Brasil. Aí quando eu entrei na Valmur mesmo. E o senhor atende todo o Brasil, a sua empresa atende todo o Brasil atualmente? Sim, atendemos através de representantes, temos 32 representantes que em cada estado e atendemos dessa forma o mercado interno. Ainda falando sobre a Expo Inter, vocês costumam participar também de outras feiras, outros eventos parecidos aí pelo Brasil? Nós já participamos vários anos na AgriShow, na Ribeirão Preto, São Paulo. Ultimamente não, mas muitas vezes através de nossos clientes e representantes a gente participa em feiras de menor porte, né? E para atender feiras mais regionais. E como o senhor vê a importância de estar aí presente, né, sendo visto aí perante o mercado? Eu acho que esse é um momento muito importante porque para nós é uma vitrine, né? E como a gente, além de expor, também a gente faz vendas durante a Expo Inter e sempre temos uma forma de vender com alguma promoção e os clientes que frequentam nossos stands terminam fazendo também compras de produtos, tosqueadeira para tosquear ovinos, bovinos.
e seringas, tudo que a gente tem para vender, eles compram aqui durante o stand. E qual é a sua expectativa para os próximos anos? Olha, eu acredito que o mercado vai melhorar. A tendência, a pecuária no Brasil é uma área bem importante e eu acredito que tem tudo para crescer. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Romeu, e bom evento para vocês. Muito obrigado. Obrigado. E agora nós vamos falar sobre o Regime de Recuperação Fiscal, o RRF, e nós estamos recebendo aqui no estúdio o senhor Josué Martins, presidente do SEAP Sindicato, SEAP que é o Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas aí do estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Então vamos começar falando aí para o pessoal de casa que não conhece o que é o RRF, né? Então do que se trata essa negociação? Na verdade, o governo do estado tem uma dívida com a União, né, uma dívida que foi renegociada lá em 1998. Ela compõe a maior parte da dívida do estado, né, a ponto de comprometer quase 4 bilhões de reais ao ano em termos de despesas. Ela está sendo objeto de renegociação pelo atual governo. Então, ela já foi negociada lá em 98 e passa por uma nova negociação agora em 2017, 2018. Né? Ela corresponde a mais de 80% da dívida do Estado. Então, veja que o montante, em torno de 58 bilhões, quase 60 atualmente, é significativo, é mais de um orçamento anual do Estado. Resolver esse problema é uma das questões centrais para resolver o problema da crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Na verdade, para a gente entender um pouco o que está acontecendo, precisa entender como é que se forma essa dívida, né? Qual é a origem dessa dívida? Qual é a origem dessa dívida, exatamente. De 1994, o ano do Plano Real, a 1998, a dívida do Estado dá um salto de quase 32 bilhões de reais, em valores atualizados para dezembro de 2017, sem que tenha entrado um centavo de dinheiro novo no Estado. Em geral, quando a gente olha para o número frio e não analisa a história dele, a primeira ideia que se tem é os gaúchos foram perdulários, gastaram acima das suas possibilidades, se endividaram além do que podiam. Quero dizer com toda certeza que não foi isso. Na verdade, a dívida que tínhamos, ela cresceu brutalmente nesse período, de 94 a 98, por conta de políticas econômicas adotadas pela União nessa época. É a mesma época do primeiro quadriênio do Plano Real, quando estávamos com taxas de juros na economia brasileira que, em média, estavam em torno de 22% reais ao ano. Isso fez com que a nossa dívida estourasse e, a partir disso, em 1998, a União, executando essa política econômica, e eu digo executando essa política econômica apoiada nos estados, ou seja, ela fez com que a gente nos endividasse brutalmente, apresenta um plano de recuperação, no estilo que temos hoje, um novo plano de recuperação, em que nos diz o seguinte: olha, nós vamos trocar a dívida que vocês têm aí com o mercado, nós, União, vamos assumir a dívida e vocês passam a nos pagar um contrato. O contrato que assumimos lá em 98, ele não era vantajoso para o Estado. Já não era. Os auditores do Tribunal de Contas do Estado, um ano depois de efetuado esse contrato, já tinham definido que ele nos tirava significativa autonomia à administração financeira. Né? O contrato atual é na mesma linha. Piorada, eu diria. Porque lá em 98, nós assumimos alguns compromissos de gestão financeira do Estado, que eram em torno de 6 compromissos. Entre eles, o primeiro eram as privatizações. E agora, novamente, nós assumimos não 6, mas 21 compromissos. E, de novo, o primeiro dele é privatizar aquilo que não foi privatizado lá em 98. Né? Numa linha de diminuir brutalmente o tamanho do Estado e a nossa capacidade de promover desenvolvimento econômico, né? Botar a economia do Estado do Rio Grande do Sul a crescer e gerenciar o Estado
de forma a atender os interesses dos gaúchos e não do pagamento de uma dívida com a União, que, no nosso entender, não é uma dívida aceitável. E como está o posicionamento do governo atualmente em relação a isso? O que o CEAP vê, né, para o futuro do Brasil? Assim, o atual governo concorda com isso tudo. Tanto que o atual governador diz, olha, eu vou buscar fazer a renegociação. Não é à toa que a primeira renegociação lá de 98 foi também feita por um governo do partido que está no poder hoje, no Estado, né? O mesmo partido fez a mesma renegociação. Só que agora, eu diria que se lá em 98 a gente já tinha uma perda significativa da capacidade de gerenciar as finanças do Estado, né, seja porque o contrato lá foi extremamente gravoso para o Estado. Veja, apenas um dado. Os juros que nos cobravam lá eram de 6% ao ano, juro real. O juro atual está em 4% ao ano, né, nessa nova renegociação. Com um detalhe, a receita do Estado, na média, tem crescido entre 2,5% real ao ano. Então veja, há uma diferença entre o que a União nos cobra de ganho, porque o juro é um ganho para ela, né? Quer dizer, e é outra questão que a gente discute, né? Mas vamos ficar só nessa diferença por enquanto. Essa diferença entre o que a União ganha e aquilo que a gente consegue crescer a receita, significa que desses 2,5 para chegar nos 4, esse 1,5 a mais vai avançar em despesas que o Estado poderia ter para promover o desenvolvimento econômico, em investimento público, né? Então, a tendência é que esse contrato, que inclusive é prorrogado por mais 20 anos, ele vai ter um tempo total de 50 anos, os historiadores mostram que nenhum país que foi derrotado em guerra paga uma dívida por 50 anos, não tem nada, isso não existe na história. Então a União nos impõe um contrato gravoso por um tempo excessivo e, portanto, é um sacrifício que a gente reputa irresponsável para a população gaúcha, né? Com o acréscimo que é o seguinte, né? Numa relação entre a União e o Estado, que deveria primar por parceria, solidariedade, colaboração, jamais seria admissível que a União tivesse um ganho sobre o Estado. Ou seja, ela recuperar aquilo que ela supostamente emprestou lá em 98, atualizado monetariamente, a gente entende que é razoável. No entanto, recuperar com um ganho, que são os juros, não dá. Isso é inadmissível. Os cálculos que o Tribunal de Contas efetuou demonstram que, caso a gente atualizasse o valor emprestado pela União lá em 98, pelo índice oficial de inflação, que é o IPCA, a gente já estaria retirando os juros da relação, que é o ganho que a gente diz que é ilegal, que é indevido, a dívida já estaria paga em maio de 2013. Veja, 2013. Né? E isso tudo, né? Veja que a gente está com um déficit que o governo tem anunciado aí, né, de quase 4 bilhões anuais. 4 bilhões é mais ou menos a prestação anual da dívida. Então, isso permitiria um equilíbrio das finanças e uma recuperação. Isso o quê? Uma renegociação altiva com a União, né, permitiria que o Estado recuperasse a sua capacidade de investir e recuperasse suas finanças. Apenas nesse aspecto da dívida. Isso sem falar na questão da Lei Candir, né, que é aí é uma outra dívida que a União tem conosco. Uhum. E isso impacta muito na sociedade, né, na vida dos gaúchos. Claro, porque, veja, o Estado que não consegue prestar um adequado serviço de segurança, de saúde, de educação, que nesse governo tem aberto mão de tratar de cultura, ciência e tecnologia, né, biodiversidade, quando extingue o conjunto de fundações que tenta extinguir desde 2016, ele aponta o que para nós, senão uma regressão da nossa conformação social aqui no Estado, né?
se eximindo de uma série de responsabilidades que são responsabilidades do Estado. É importante que o nosso telespectador tenha presente que essa história de que a economia do Estado, as finanças do Estado são como uma economia de uma família, não tem nada pior do que fazer esta relação. Essa relação, eu digo com todas as letras, não é verdadeira, né? E afirmar isso é mistificar aquilo que é, na realidade, o orçamento público, né? Ele não é, muito embora um chefe de família ou uma chefe de família, né, tenha a sua responsabilidade muito nobre e muito importante para a sociedade, o Estado não se resume a uma unidade familiar, é algo muito mais amplo. Ele tem uma responsabilidade sobre o conjunto de famílias que reside aqui. E, portanto, não há comparação no funcionamento de uma coisa com a outra, né? A atuação do Estado, ela pode permitir que a economia dê um salto. E ao dar um salto, ela gera emprego e renda, torna tudo mais inclusivo, muda esse espírito que tem pairado no ar aqui no Rio Grande de uma crise permanente e insolúvel. Na verdade, o discurso da crise permanente e insolúvel é um discurso malandro, no sentido de não tenho o que fazer, a única solução é isso que eu estou fazendo, vendendo o Estado e desmontando o que eu posso, né? Cujas consequências são essas que nós estamos vendo no dia a dia, o aumento da insegurança, a decomposição da capacidade de a gente prestar um serviço de educação e saúde decentes para a população gaúcha, né? E uma desesperança geral que só beneficia a esses setores que têm trabalhado para efetivamente desmontar o Estado. E quando eu falo desmontar o Estado, não é só desmontar o setor público do Estado, é desmontar o Estado do Rio Grande do Sul como um todo, porque a nossa economia também não vem bem. Muito obrigada pela sua entrevista, seus esclarecimentos. A gente realmente espera que toda essa situação se altere, se resolva, né, e que a gente finalmente possa sair dessa crise que o nosso Estado, o nosso país enfrenta. Muito obrigada. Obrigado a você, Fabiane. Obrigado aos seus telespectadores e sucesso aqui na nova TV. E o programa News RS de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia neste sábado. Lembrando que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site rdctv.com.br/ao vivo, e também nós estamos aí em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e também o YouTube, onde são colocados aí todos os nossos programas. Muito obrigada pela sua companhia nesse dia e até sábado que vem. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.